Pessoal, boa tarde. Então, estamos aqui no próximo painel. Infelizmente, foi todo mundo embora. Dr. Pedro é difícil, viu? Ele é tão bom apresentador que ele já tem uma legião de fãs aqui. Brincadeira. Mas ele é bom mesmo. Quando eu cheguei, eu encontrei com ele no andar de baixo. Ele estava falando assim para mim, sabe, Valéria, eu não sei o que eu vou conversar com vocês. Eu não sei o que eu vou perguntar. Imagina que ele não sabe. Imagina. Bom, vamos lá. Eu sou Valéria França. Eu tenho um blog de cannabis medicinal na Folha de São Paulo. E tive o prazer de ser convidada aqui para mediar uma conversa, um bate-papo muito interessante com essas 3 pessoas, que são pessoas que têm negócios em cannabis, mas também são pessoas que começaram os seus negócios por questões muito pessoais, ou seja, elas por questões também humanitárias, seja de dor, seja de experiências sociais, seja por empatia, eles acabaram indo para os negócios da cannabis, ou simplesmente juntaram a cannabis aos seus negócios. Bom, hoje nós estamos aqui para falar de produtos, quais são os desafios para se garantir a qualidade do produto. E nesse painel eu vou começar aqui da Keila, na verdade do final para cá, porque as damas são primeiras, né? Eu sinto muito. Bom, então nós começamos com a Keila Santos, que é uma das fundadoras da marca Revivide, aliás, e também é uma das patrocinadoras aqui do evento. Ela tem uma empresa americana que tem uma moderna tecnologia aplicada que vai da plantação do cânhamo até a elaboração do produto, seja o produto para a criança doente ou seja o produto para o atleta, que ela também se especializou nesse ramo. A Keila também, ela vai contar depois melhor a história, ela tem todo um projeto social que na verdade está costurado com o próprio negócio que ela desenvolveu. A história dela é muito interessante, a gente pode dizer que foi um negócio construído com amor e com vontade. Ela diz que ela é tímida, mas é mentira, gente, ela é ótima para falar. Depois nós temos a doutora Sandra, né? A Sandra, ela é uma engenheira química, Sandra Freitas. Ela teve experiências muito interessantes na carreira, entre elas, eu achei o máximo, ela foi fellowship da NASA no início de carreira, fez vários cursos, se especializou e, mais recentemente, ela fundou o Laboratório de Diálogos, que é uma consultoria especializada na prevenção dos riscos dos elementos químicos à saúde. Lembrando bem que nós vamos falar de como garantir a qualidade do produto. E, por fim, nós temos o neuropediatra Flávio Geraldes. Flávio Geraldes, ele é integrante do Centro de Excelência de Canabinoides, o SEC, o qual o Dr. Pedro também participa. O Dr. Flávio começou mais recentemente e ele, na verdade, entrou para essa área de cannabis, cuidando das crianças, porque ele também trabalha na APAE e pôde presenciar, enfim, todo um avanço que crianças que ele imaginava que nunca avançariam naquele ponto tiveram lá dentro da APAE com o uso da cannabis. Aí a cannabis fisgou de vez o Dr. Freitas. Dr. Geraldes. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, desde o começo, aí para falar de produto, que é a cannabis, que é o plantio, nós temos a análise do produto e nós chegamos, finalmente, desse produto chegando ao paciente. Como é que os médicos fazem para garantir toda essa qualidade, né? E nesse painel nós vamos discutir 4 pontos importantes. A importância do cultivo na qualidade do produto. Vamos discutir CBD sintético versus CBD full spectrum. O terceiro ponto, existe o melhor processo de extração do óleo e por quê?
e produto caseiro versus produto farmacêutico. São 4 tópicos que nós esperamos aí conseguir alcançá-los com 15 minutos de papo para cada um dos tópicos. Então, nós vamos começar com a Keila, falando aí sobre a importância do cultivo na qualidade do produto. Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, como a maioria já sabe, meu nome é Keila Santos. Eu trabalho com cannabis desde 2010, 2011. É a minha paixão, é a minha vida, tudo que eu tenho. Esse privilégio que eu tive de entrar na indústria da cannabis, conhecer a planta, conseguir ajudar a minha família com a planta, quebrar aquele estigma que existia, o preconceito até mesmo na minha família, ter sido presa, ter a minha cara lá estampada em mais de 11 matérias nos Estados Unidos, CNN, ABC News, helicóptero, quase fui deportada, quase perdi meu filho, mas eu encontrei um propósito muito grande, né, no que eu faço, através da planta, através da agricultura. Então, essa é uma breve bio. A importância do cultivo é tudo. Eu acho que o cultivo é tudo no mundo da cannabis. É muito importante saber a procedência do seu produto, saber a procedência do cultivo, saber o que está sendo colocado naquelas plantas, como é cultivado, como é harvested, né, como é feita a colheita, para a qualidade do produto, número 1, mas também para saber as diferenças, que isso é uma coisa que eles vão estar falando aqui sobre. Cada paciente, né, tem uma gama muito grande de strains, que a gente fala. Então, quando eu trabalhava com a cannabis no dispensário, a gente plantava quase a maioria do que a gente vendia. Como o nosso programa sempre foi um programa com os preços baixos, tinha o programa social que eu estabeleci, Compassionate Care Program, que a gente doava para homeless, doava para pessoas no disability. A gente plantava uma gama muito grande de cepas. E isso é uma coisa que, infelizmente, eu não estou fazendo hoje em dia, mas que eu quero muito voltar a fazer, e eu espero que isso aconteça aqui no Brasil, porque o CBD é maravilhoso, mas o CBD também fica muito limitado para os pacientes. Tem pessoas que veem resultado, mas tem pessoas que não veem resultado. Então, me incomoda muito, me deixa triste quando alguém gasta dinheiro, porque é difícil comprar para algumas pessoas e não conseguem ter um resultado. Ou vice-versa, ou a pessoa, né, não ter acesso a uma cepa e aí acaba indo num dispensário, não existe um trabalho de educação, né, nos dispensários, quando fica tudo recreational, recreacional, e aquela pessoa acaba comprando uma cannabis que vai ser pior ai, meu Deus, como tu fala? Desculpa. Para o diagnóstico médico deles, né? Então, muita gente pode usar o THC, muita gente não pode usar o THC. Tem pessoas que têm uma intolerância absurda. Nesse aprendizado foi que a gente acabou desenvolvendo outros processos, né? Por exemplo, o CBD isolado. O CBD isolado, para mim, particularmente, não me ajuda a dormir à noite. Eu tenho insônia, muito ansiedade, então para mim tem que ser o whole, que é o full spectrum, que é o CBD, o canabidiol da planta toda, que me dá o Interrad effect. Mas eu tomo ainda o CBD isolado durante o dia, que é a linha Sport, porque ele não me deixa sonolenta e eu sei que eu estou continuando o meu tratamento durante o dia. Ajuda muito. E a gente tem na nossa operação o controle total, desde as genéticas, da plantação, toda a nossa plantação é orgânica. A importância também do cultivo, eu acho que é na regeneração da agricultura, porque, por exemplo, no estado do Colorado, onde a gente plantava, a gente não conseguia achar solo, terra, que não tivesse contaminada pela indústria alimentícia. Então, foi muito difícil. O processo até a gente conseguir fazer a nossa fazenda ficar orgânica levou 3 anos. O Brasil tem um potencial tão grande, porque existe aqui tanta terra que
vocês podem plantar orgânico. É isso que eu quero ver para o Brasil. Eu quero ver essa oportunidade do cultivo sendo regulamentada para criar oportunidades de trabalho. Essa é uma indústria enorme. A planta não é só para fazer o óleo, né? Óleo de CBD, que é o que eu faço hoje. Eu não estou fazendo só isso também. Então, eu conheci um projeto com o nosso lixo canábico, porque eu passei a perceber que todas as fazendas que eu ia dos meus amigos, nossa, montanhas de lixo canábico que as pessoas não estão utilizando. Algumas estão, algumas não estão. E aí se abre um outro mundo de oportunidades através da planta para a gente fazer tanta coisa. Papel, construção com hemp concrete, né, o concreto do cânhamo, que poderia ser feito para mais projetos sociais, para criação de casas com um custo muito menor. Então, para mim, eu acho que o cultivo é tudo no mundo canábico. Agora, Keila, como é que você, quer dizer, quais são os tipos, explica, eu acho que é legal explicar, e eu também gostaria de saber, quando você não tem uma terra orgânica, aliás, ao contrário, a terra orgânica evita que você tenha que tipo de contaminação no produto. O que acontece com esse produto quando ele vem de uma terra desconhecida? Olha, com relação à contaminação dos produtos, eu não seria a melhor pessoa para falar sobre eles. Acho que é um tópico sensível, mas eu posso falar como na época que eu tinha o dispensário. Então, eu recebia muita cannabis de outras fontes, né? A gente não conseguia manter a prateleira porque a gente não conseguia plantar tudo. Tinham só 99 plantas, mas eu tinha uma parceria com um laboratório do meu amigo Ian Rice, que é o SC Labs. Inclusive, a gente até brinca, ele fala para mim, Keila, foi o pior business deal que eu já fiz na minha vida. Cair no seu charminho. Porque naquela época a gente não tinha dinheiro, a gente tinha acabado de perder tudo, né? Foi quando a gente teve que reabrir o dispensário. E eu queria muito testar os produtos. Eu queria as análises, eu queria saber quais os terpenos que eram. Na época, eu estava aprendendo tudo, estava estudando, né? Terpenos, cepas, isso, aquilo. E eu queria testar todos os nossos produtos. Mas a gente não ia ter condições, porque cada teste era $80. E ele falou para mim, mas qual que é o seu budget? Né? O que você tem? E eu falei, Ian, eu tenho $800 por mês só. Se eu conseguir, porque às vezes, talvez eu não vou conseguir pagar, mas eu quero testar tudo. Você pode deixar eu testar tudo? Aí ele falou, tá. E aí, para quê, né? Eu mandava, assim, tudo eu mandava para ele testar. E eu queria testar também para pesticidas, para metais pesados. E aí foi quando eu comecei a descobrir produtos que estavam na prateleira que eu simplesmente tinha que ligar para a pessoa e falar, olha, me desculpa, mas eu não vou ter como colocar isso aqui na prateleira. Foi a primeira vez que eu enfrentei o machismo louco, que eu quase dei um murro na cara de um cara que eu tive que chamar a segurança para tirar, porque ele começou a me insultar, que falar que eu era estúpida, que eu era burra, que não sei o quê, que como eu estava falando isso do produto dele. E aí eu entreguei o teste para ele, da análise. Falei, olha o que está no seu produto. Então, foi naquele momento também que eu liguei, na época, para o Justin, e falei, olha isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esses produtos podem estar contaminados. E aí, alguém pode morrer com a decorrência disso. É muito importante saber a qualidade do produto. Não porque o meu é melhor que o teu, não. Porque é perigoso. Principalmente quando a gente está fazendo produto para crianças que já têm o sistema imunológico tão compromissado. Então, não sei se eu fugi da pergunta pouco. Perfeito. Não, perfeito, porque eu acho que agora a Sandra consegue te ajudar falando como que... Porque ela tem um laboratório que cuida disso, desses riscos, Exato. né? Ela pode contar para a gente o que acontece, o que ela encontra, o que isso causa, enfim. Encontro muitas coisas. Eu acho importante a gente lembrar que é necessário uma rastreabilidade, né? Então, o produto começa, quando a gente fala de um recurso natural, que é uma planta, deixa a semente. A semente ela tem um caráter etnofármaco-botânico, ou seja, a gente tem que saber de onde ela vem. A partir do momento que a gente sabe de onde ela vem, esse fornecedor do produto final se compromete com as questões de plantio, né? O tipo de solo, o tipo de adubo, se é que vai,
a água, a região em que está sendo plantado. Tudo isso vai ter um impacto muito grande no produto final. Então, essa questão de saber a ficha técnica da planta, de ter uma noção da semente, o tipo de cultivo, tudo isso vai impactar, porque nós estamos falando de um recurso natural. Até a água que você vai usar para aguar aquela planta vai ter um impacto. E o que a gente tem de mais nocivo são alguns metais como o cádmio, o chumbo e o alumínio, altamente ofensivos, que vão descompensar tudo aquilo que a gente chama como a fisiologia primária, né, mais importante, que é recebida a partir dos canabinoides, que é o sistema endocannabinoide, que é um sistema de regulação homeostática, ou seja, aquilo que não está bom no meu corpo, independente da patologia, naturalmente ele vai otimizar, ele vai equilibrar. Se ele equilibra, ele pode desequilibrar, né? Uma vez que eu tenho receptores disponíveis para essas chaves. Então, esses endocannabinoides, eles vão estar acompanhados dos recursos que estão contidos desde a semente e desde o solo, né? Então, sua fazenda é incrível. Mas dá um exemplo para a gente, Sandra. O que acontece, por exemplo, se você se você recebe um produto, ou se por acaso alguém toma um produto com muito alumínio, o que pode acontecer? Então, todos esses eventos tóxicos, eles são disruptores endócrinos. Se a gente pensar no nosso corpo humano como um grande laboratório, o que nós, seres humanos, fabricamos em potencial são hormônios. É a única coisa que a gente produz. Nós não produzimos vitaminas, não produzimos sais, não produzimos proteínas. Nós produzimos hormônios. Então, o sistema endócrino ele é altamente importante. Se eu tenho um recurso tóxico que vai comprometer esse sistema endócrino, eu tenho um disruptor. E as minhas tríades endócrinas passam a ser comprometidas. Então, aquilo que eu penso que está bem, e eu vou ter uma patologia, onde eu coloco um sintoma, achando que a causa é tal, não é. Às vezes, vai ser um disruptor endócrino que está correlacionado ao ativo que eu quero receber no meu corpo. Mas todos os companheiros vão criar um colapso, né? Daí vem as patologias correlacionadas ao sistema primário. Foi muito, gente. Mas, por exemplo, isso pode levar a pessoa até a ficar doente, o que você pode ter, por exemplo, eu comprei aí um medicamento que está lotado de alumínio, o que acontece comigo? Então, tem dois aspectos que são altamente nocivos na organização física humana. Ou eu inflamo, ou eu tumoro. Ou eu ganho calor, ou eu perco calor. Então, cada ser humano tem uma predisposição primária. Essa predisposição vai fazer com que ele busque recuperar sua homeostase continuamente a partir daquilo que ele tem de mais frágil. Então, se eu coloco um disruptor, eu posso, de repente, desenvolver uma doença autoimune. Eu posso começar a inflamar cronicamente e não vou ter o apoio clínico ou o apoio medicamentoso adequado, porque o tempo todo eu estou introjetando ao meu sistema aquilo que corrompe o sistema. Então, o meu corpo é muito sensível a isso. Então, boa parte das síndromes autoimunes, elas são consequências de disruptores endócrinos que virão da água, que virão dos halógenos, que virão do meio circundante daquele recurso que eu vou absorver. E nós estamos falando de um recurso natural. Né? Então, ele está muito vulnerável e frágil e disponível a essas circunstâncias tóxicas. Agora, no caso das crianças, isso daí é mais crônico, é mais perigoso? Quer dizer, como é que o senhor, primeiro, avalia o medicamento, se ele é seguro ou não para uma criança? Em primeiro lugar, boa tarde. Meu nome é Flávio, eu sou pediatra, sou neuropediatra. Trabalho como neuropediatra tanto lá no SEC quanto na Faculdade de Medicina do ABC. Foi lá que eu comecei a ter o primeiro contato com a medicina canabinoide, através do Dr. Rubens, que esteve aqui palestrando hoje pela manhã.
cara pioneiro, corajoso. E ele sempre falava nas nossas reuniões clínicas, falava, vamos lá, pessoal, é legal, é muito bom, vamos quebrar essa barreira do preconceito, vamos quebrar esse tabu, porque essas crianças têm um potencial gigantesco que está escondido. No começo a gente fica bastante cético, né? É um tratamento novo, mas olha, a hora que ele começou a apresentar os resultados para a gente, nas epilepsias, nos quadros de autismo, os pacientes com transtornos ansiosos, a equipe foi tomando consciência que a gente estaria diante de um produto fabuloso, né, para a medicina. Lembra, o primeiro congresso que eu fui, que foi falado sobre medicina canabinoide, o palestrante ele encerrou a palestra falando assim, o canabidiol é a nova penicilina. Eu falei, mas como assim, né? Penicilina foi um antibiótico que revolucionou a medicina, foi o primeiro que salvou inúmeras vidas. E cada vez mais eu venho fazendo essa analogia. Agora, é difícil, como neuropediatra também, ou como qualquer outro médico, você chegar na família para fazer esse tipo de prescrição, porque é um tabu gigantesco que a gente tem que quebrar na nossa sociedade para isso. O paciente ele vem para a gente, assim, tem dois perfis de pacientes que chegam. Primeiro, o que já estudou ou o que está desesperado, né? E ele fala, Flávio, eu preciso. Prescreve, eu preciso. Esse é até mais tranquilo. É uma questão de você avaliar clinicamente, fazer uma anamnese detalhada, acertar o tratamento, explicar que nada na medicina é 100%, que pode não funcionar no filho dele, mas que existe uma esperança. E a gente vê que são famílias tão desesperadas, às vezes, nesse momento, que você oferecer a mão, ajuda, a esperança, faz toda a diferença. E você também tem o paciente refratário, que você já tentou tudo quanto é tipo de medicação, 5, 6 drogas antiepiléticas, e o cara tem 20, 30 convulsões por dia. A gente brinca, tem pacientes que, ele tem uma epilepsia tão grave, que ele tem 60 crises de ausência por dia. Não, ele não tem crises de ausência, ele tem crise de presença. Né? Porque, assim, é pouco tempo que ele está consciente, e mesmo assim pós-comercial. Pacientes com autismo, que a gente já entrou com 4, 5 medicações controladas, antipsicóticos, antidepressivos, e você não consegue ver o resultado. E aí você, como médico, você tem que ter empatia. Eu falo para os meus residentes, eu falo na medicina, estudar é a parte fácil, a parte que a gente gosta, o difícil é acolher. É você se pôr no lugar daquele pai, no lugar daquela mãe e falar, vamos junto, eu estou com você. Só que, ao mesmo tempo, né, que você vai fazer esse acolhimento, eu sou o médico que vai dar maconha para o seu filho. Né? Então, é um tabu muito grande. Maconha de uma maneira leiga, a gente falando, né? Mas eu já fui questionado inúmeras vezes no consultório, principalmente pelos pais que têm uma tendência a ser muito mais conservador, que é o cara que sai para trabalhar e a bomba fica na mão da mãe, cuidando daquela criança, tem que parar de trabalhar. A criança torna-se um emprego da mãe. Né? E o pai, ele chega e fala, mas doutor, você quer dar maconha para meu filho, é isso? Aí você para, né? Você respira, fala para ele, eu vou dar maconha da boa para ele, né? porque aí você na fala verdade... assim, né? Você imagina a mente do pai, né? A criança naquela rodinha, né? Com um prensado, cantando Bob Marley, né? Não, calma, não é bem isso. Como o Tardini, ele falou aqui na palestra, espera aí, é a molécula, né? Então, eu não vou dar um prensado para o teu filho, né? Nós temos estudos científicos comprovando a eficácia. A gente tem anos de estudo de gente produzindo, né? Como cultivar, como, né, fazer essa terra ter qualidade. O clone, você não vai fazer lá a sementinha, não, você vai clonar as plantas, você vai fazer um processo de extração desse óleo, né, o de vocês CO2, né, que é fantástico, para oferecer um produto de qualidade. Agora, como médico, Doutor, me diz uma coisa, como é que o senhor garante essa qualidade? Porque, tirando toda essa história de tabu, que a gente sabe que é bem difícil, o senhor tem a responsabilidade de melhorar a vida do paciente, mas também dar um produto de qualidade para que ele não tenha outras complicações. Exatamente. Né? Como é que o senhor faz? Aí você precisa conhecer o produto, né? As farmacêuticas, as indústrias que produzem.
Então, quando, por exemplo, eu recebo um paciente e quero fazer uma prescrição legal, né? A primeira coisa que eu vou ver do produto é o COA, né? Que é o certificado de qualidade de prescrição. Então, você vê exatamente qual molécula está sendo dada. Então, esse cara aqui tem 99% de canabidiol, tem 0,2% de canabigerol, né? Não tem THC, que é a prática mais comum nas crianças. E não é que o laboratório ele tem que ter um COA, ele tirou o COA 2, 3 anos atrás e nunca mais renovou. Você tem essa certificação, os laboratórios eles vão te atualizando... Cada lote. Né, a cada lote. E na prescrição infantil isso é fundamental. Por quê? Porque, às vezes, você ter né, um pouquinho de THC, né, um pouquinho mais de canabigerol, altera totalmente o prognóstico do tratamento. Porque você precisa de estabilidade. Você precisa ter a certeza que 25 miligramas é 25 miligramas. Se tiver 24 ou 26, vai fazer toda a diferença. Você vai ter uma oscilação comportamental, uma oscilação do quadro clínico dessa criança, e a mãe vai perder a confiança em você. Ele vai falar, esse cara não sabe tratar, né? Por exemplo... Ou seja, a gente já está falando de dose, né? Quer dizer, isso altera também a dose, que se eu não tiver certeza dos componentes que tem lá, o senhor não vai conseguir acertar na dose. Completamente. Então, assim, muitas mães, no desespero, chegam para a gente já no consultório com produto caseiro, né? Chega com um frasquinho mostrando, você olha ali o aspecto, eu falo, tá, mas quantos miligramas tem de CBD nesse produto? Quantos miligramas tem THC nesse produto? Ah, doutor, eu não sei. Deixa eu falar com quem fez aí, com o pessoal do laboratório. Ah, também não sei. Né? Aí você fala, como que eu vou prescrever? Porque os produtos caseiros, por exemplo, tem 10, 20, 30% de THC num produto caseiro. Se você der um produto desse para uma criança, você vai induzir um surto psicótico nele. Você pode piorar o padrão de crise epilética. Então, a certificação de qualidade do produto para o neuropediatra, principalmente, é fundamental, né? Então, acho que eu costumo trabalhar nessa linha, né, com produtos de qualidade, porque isso me garante que eu posso fazer a minha medicina de uma maneira segura, que não vai ter um fator a mais que vai causar um viés, que vai atrapalhar a qualidade de vida desse paciente, a confiança, a quebra da relação médico-paciente, né, a aderência ao tratamento. Entendi. E em relação à contaminação? Para quem? Não, para o senhor mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, como a Sandra falou, metal pesado. Você vai dar metal pesado para a criança, você vai fazer 2, 3, 4, 5 anos de tratamento com canabidiol. Se você, a cada dia, né, vai ter na ingestão de metal pesado, né, isso aí vai ficar com ela para o resto da vida no corpo dessa criança. Então, a chance de desenvolver câncer, né, quadros psiquiátricos é muito, muito, muito maior. Muito, sem dúvida. Se me permite só adicionar, vou ser breve. Por isso eu acho que tem essa importância e uma nova oportunidade de laboratórios de análises canábicas. Não existe laboratórios de análises canábicas suficientes. E isso é um problema. Eu vejo muito nos Estados Unidos. São poucos. Cada lote do meu produto da Revive Brasil, eu faço os lotes da Revive Brasil totalmente separados. Eu aprendi muito com esses médicos. Os médicos foram a universidade que eu não fui desse ramo. Eu fiz business, né? E esse comprometimento que eu tenho nós temos as nossas análises, nós temos o nosso laboratório todo certificado. Só que eu já vi muitas vezes ocorrer de uma análise sair com um resultado e outra análise com outro. E esse também é outro problema. Existem vários problemas ainda que a gente está lidando, aprendendo nessa indústria, mas eu testo todos os lotes com laboratório independente, né? E para poder ter o COA, o Product Specification, para ter certeza que não tem nenhum tipo de contaminação. Graças a Deus, a gente nunca teve, todos esses anos. Mas ainda existe um cenário muito triste que eu vejo nos Estados Unidos, de produtos que estão sendo vendidos em qualquer lugar, né? Vape shop. E aí eu pego o rótulo do produto, não tem informação correta nos rótulos.
E aí eu fico pensando, mas onde será que foi feito isso, gente? Aí eu pergunto, lá mesmo, você tem o Certificate of Analysis, por favor? O que é isso? E são produtos que estão sendo comercializados. E já me criticaram quando eu falei isso, eu já fui criticada demais, hoje em dia eu não estou nem aí mais. Mas eu falo, esses produtos tinham que ser retirados da prateleira. Aí, quando você vê a polícia, né, entrou lá no Texas e arrancou todos os produtos lá de um shopping. E estava lá falando, um monte de gente, que absurdo, porque a polícia isso, porque a polícia aquilo. Não, meu amigo. Eu acho que produtos que estão assim não tem que estar aqui. Não tem que entrar. E, infelizmente, passam, não sei como. Então, acho que o compromisso com a qualidade é muito importante. Não é, tem que ficar stressing nesse ponto, sim, tem que ser chata, sou chata. Tão chata que tem gente que nem me chama mais para reunião de vez em quando. Eu sei o que é isso. Preocupa, mas não, meu amor, porque é o seguinte, a indústria, a dinâmica da indústria da cannabis, ela está tão avançada já que daqui ela só vai para frente. A gente não vai voltar para trás. Vai ser regulamentado, vai ser no mundo todo, né? Então, todos esses erros que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, eu gosto de falar deles, porque eu não quero ver eles acontecendo aqui. Então, é importante, vai acontecer de uma maneira muito melhor. O Brasil tem muita... a gente ainda está muito frustrado, né? Pensa, poxa, mas não pode, é só importação que pode. Mas calma, porque as pessoas que estão, como o Green Hub, como a Patrícia, como esses médicos, como a SEC, o trabalho que eles estão fazendo underground, a regulamentação da cannabis no Brasil vai ser tarde, né, comparado com outros países, mas vai ser de excelência, de uma forma que vai ser exemplo para o mundo. Vai ser exemplo. Vai ser de sentar e mostrar para eles, olha, deveriam ter, aqui vocês têm que fazer isso. Nos Estados Unidos não está acontecendo isso. É o que eu chamo de um shit show, né? Então, esse shit show não vai acontecer aqui, porque o comprometimento que esses médicos estão abraçando a causa, né, da cannabis, esse interesse que eles têm, tudo o que ele falou aqui, ainda não é o que eu vejo nos Estados Unidos. Infelizmente, uma minoria eu vejo. Quando eu encontro algum médico que tem essa consciência, eu falo, aleluia, ó, onde você está? Me dá teu cartão. Né? Porque é uma indústria que, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que estão nela somente pelo capital, né? Pelo dinheiro. Então, eu espero que isso mude. Agora, eu não vou me alongar mais. Desculpa que eu tinha que colocar isso, mas, por favor, abra um teste de laboratório de cannabis, tá? Por favor. Eu queria propor para vocês, até podia a Sandra começar, falando de um assunto que eu acho que interessa muita gente, que é a diferença do sintético e do CBD sintético, produto sintético, e o natural. Você pode falar um pouco sobre isso, Sandra? Bom, quando a gente fala, eu sempre vou colocar que é um recurso natural. Quando a gente vai para o sintético, a gente faz um bioidêntico. E tudo começou, esse caminho para a análise e produção dos bioidênticos, por uma necessidade de extração do ácido do CBG. Então, quando se extrai o ácido do que está na planta, você começa a ter... Imagina que o CBG-A é o vovô do CBD, né, o precursor. Então, quando se fez a análise de possibilidade de separação de matéria ou substâncias, que daí se descobriu a possibilidade, o potencial do CBD sintético, que é feito a partir de uma levedura. Uma levedura que é uma proteína que alimenta o nosso DNA. A partir disso, descobriu-se ou desenvolveu-se, está se desenvolvendo o CBD sintético. Eu tenho uma opinião pessoal, tá? A gente pensa que isso pode abrir portas para uma legalização ou um desafio, né, para que as indústrias, os laboratórios se desenvolvam com maior comprometimento. Então, este é um olhar. E eu tenho também um outro olhar. O que isso não vai distanciar a possibilidade do pequeno produtor,
da mãezinha que está fazendo em casa o óleo para os seus filhos, das associações se emanciparem, de novas startups chegarem, porque a hora que eu tenho sintético, eu abarco o mercado. E aí? Então, eu penso também nessa possibilidade, né? Então, olhar para o CBD sintético e o de produção natural, né, de laboratório, da planta mesmo, a gente tem que pensar em todas essas possibilidades. Eu digo que o mal é o bem no lugar errado, né? Então, o que a gente vai estar favorecendo? Compreendo quando você trouxe hoje pela manhã que isso pode ser algo que instigue os laboratórios a serem melhor. Eu espero que isso aconteça, mas a gente não deve deixar de olhar, como diz a Cidinha, em honrar quem começou com tudo isso, os pioneiros disso tudo. E o que a indústria, o que a ciência pode favorecer com seus saberes e conhecimentos esses pioneiros. Isso é um legado, né? Então, é meu olhar. O sintético é bom. Acho que eu estou sem som. Né? O sintético é bom quando você separa a matéria, você tira um risco de um THC inapropriado para uma biodisponibilização inadequada a um indivíduo que não dá conta daquele recurso. Mas, Sandra, não é importante o efeito entourage, aquele efeito natural de todos os terpenos que se interagem? Não tem isso também? Vamos pensar assim, olha. O protagonista de tudo isso é o ser humano. Então, é o corpo humano. O ser humano, ele tem um sistema de apropriação desses endocannabinoides. Mas a gente tem que pensar que isso é muito individual. Nós não temos prova, conceito, dentro das meta-análises científicas, suficientes para falar que há um padrão comum a toda a espécie humana. Isso não há. Talvez um dia, quem sabe, mas eu não creio que isso venha acontecer. Diante disso, cada corpo, cada ser humano tem uma estrutura, um sistema fisiológico endocannabinoide com chaves distintas, ou seja, os ligantes, os antagonistas, os agonistas, que são os canabinoides, que vão abrir essas casinhas e regular aquilo que precisa ser regulado. E não necessariamente só uma patologia crítica, mas eu posso de manhã estar chateada. E meu sistema endocannabinoide fazer o transporte de um canabinoide, que não são só os CBD, CBGs, todos os da cannabis, mas uma sálvia pode ser um canabinoide adequado, um recurso de modulação da minha homeostase. E eu me regulo. Pensar em algo isolado é você limitar a competência de regulação do todo que é a nossa organização física. Então, eu acredito que o efeito entourage, o efeito comitiva, ele é essencial para a nossa espécie hoje. E o sintético não teria isso, né? O sintético, ele traz mais seguranças regulatórias. Então, em termos políticos, sociopolíticos, seria adequado. Doutor Eduardo, eu não sei o custo, eu não sei comparar o custo. Eu sei que depende, porque lembra, você tem que ter uma prova-conceito para você chegar a isso. Isso veio da ciência, isso veio das pesquisas. A partir da pesquisa, estava se atacando num ponto e teve outro resultado, né? Lembrando que nós queríamos, a princípio, separar o ácido do vovô dos canabinoides, que é o CBG. Então, esse ácido que atua sozinho, ele pode fazer muitas coisas benéficas ao corpo. E com uma questão muito importante, ele não precisa ter um regulatório. Ele entra como um complemento alimentar. Então, há uma sacada na possibilidade, né? Que é o que a gente quer fazer, né? Que é o que a gente vai fazer. Começando segunda-feira. Todas as competências plenas e naturais e dar um bypass
a essa política mais... Você quer falar um pouquinho mais sobre o que vai Eu acontecer? eu acho que vocês podiam... tem- porque a gente tem Sim. 5 minutos Ah, só. tá. Então, aí eu acho que vocês podiam... É rápido, né? Passa, Minha pergunta voa. é bem rápida. Voa. Eu queria saber se, além do canabidiol, com essa tecnologia, você consegue produzir outros canabinoides. É possível que sim, porque a gente está falando de um processo de bioidentidade. E a indústria química, farmacêutica é muito inteligente com relação a isso, né? Então, sim, sinteticamente você pode fazer muitas coisas e não todas estão adequadas. Eu tenho um conceito como química, né? Que o nosso corpo ele tem uma competência natural de absorção, transporte, metabolização e correção a partir daquilo que vem da natureza. Então, aquilo vem do meio, meu corpo recebe e se adequa. O que não é da natureza, ele vai precisar de filtros, porque o corpo é sábio e generoso. Ele vai usar filtros de metabolização para a apropriação daquele recurso. E eu vou gastar, eu vou saturar esses filtros, que ora podem ser os rins, ora pode ser o fígado. Então, doutor Eduardo, ao fazer-se isso com o sintético, eu posso, sim, estar errada, mas eu prevejo que a gente entre em fragilidades hepáticas e renais em consequência da necessidade de uma filtragem. É o que acontece com a medicação alopática quando é usada terapeuticamente e não corretivamente. Agora eu gostaria de pedir para vocês para contar os próximos passos, né? Para onde nós estamos indo e para a gente conseguir finalizar, pensando que nós temos uns 5 minutinhos aí, um pouquinho mais, mas bem pouquinho. Olha, já me deu 3. Vamos lá. Eu vou deixar você falar, Sandra. Então, aí, Sim. a gente tem uma ideia, né, uma ideia inovadora e talvez um pouco audaciosa, Sim. de aproveitar todos os terpenos da planta, todos os ácidos da planta, além do que seria o efeito entourage. Mas desenvolver medicações a partir do extrato ou complementos alimentares, né, a partir desses extratos, agregando outras matérias, outros terpenos, com o objetivo de algumas patologias críticas existentes, síndromes mais difíceis de serem tratadas. Então, a gente vai começar um processo de estudo, análise e desenvolvimento. Fabricação, plantação. E eu fiquei muito honrada que eles me chamaram para esse projeto, porque eu adoro a parte de product development, a produção dos produtos. E é um trabalho muito importante, porque a pesquisa que eles vão estar fazendo são pesquisas que ainda não existem, né? No mundo todo ainda não existem. Então, o Brasil vai sair na frente. Eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder com as tecnologias, com o acesso ao que a gente tem, a fazer esses lotes para o projeto deles, a ter mais cepas. Já tenho parcerias em outros países. Infelizmente, nos Estados Unidos, a gente está muito limitado com o que a gente pode disponibilizar, mas o mundo é bem grande, a gente pode fazer, né, enfim. Então, a gente vai começar na segunda-feira, né? Segunda-feira. Segunda-feira. E eu queria só falar uma coisa, uma curiosidade. O Flávio falou que um médico fechou uma conferência e ele falou o CBD é o novo... A nova penicilina. Penicilina. Quando você falou isso, eu falei, nossa, eu lembro do dia que eu descobri o CBD, né? Foi um erro. A gente estava plantando, né, para o nosso dispensário, e a gente colocou um produto na prateleira. A gente vendia muito naquela época, rápido, era muita gente. Mandei análise para o laboratório do IA, ele não tinha me mandado o resultado. Uma coisa que eu não gostava de fazer era colocar um produto na prateleira enquanto eu não tinha análise. Só que todo mundo, não, ok, lá a gente precisa, a gente está sem produto, não, vende. Então, foi vendido um pouco daquela cannabis, da planta. Automaticamente, no mesmo dia, as pessoas já começaram a voltar. Está estragado, está podre. Eu, gente, como assim está podre? Aí o IA me mandou a análise, não tinha nenhum pesticida, era da plantação orgânica de um amigo meu. Eu falei, o que está acontecendo? Não entendia nada. O povo, não está funcionando esse negócio, não me deixa, eu não estou chapado, não me chapa.
E eu não conseguia entender aquilo. Aí eu liguei e falei, vocês fizeram cortaram, colheram antes do tempo? Abri as sacolas, comecei a cheirar. Falei, meu Deus, não, tá normal, gente, tá normal. Tá igual às outras. Aí mandei para testar de novo. Falei, Ian, o que está acontecendo? Eu experimentei também, realmente. Aí a hora que voltou a análise, CBD. Foi a primeira vez que eu li CBD. Eu falei, que isso? CBD. Aí eu coloquei na internet, CBD. Pouquíssimas coisas. Né? E hoje em dia é um mundo de CBD. E aquele dia eu falei, o que a gente vai fazer com isso? Aí eu coloquei na prateleira e falei, vou dar de graça. Vou falar para as pessoas, olha, não chapa ninguém, mas vou colocar, daí, pega, leva. E a gente tinha bastante daquele lote. A gente tinha, sei lá, acho que 10, 15 pounds, que é muita coisa. E aí eu fui e coloquei no Weedmaps, que é um website que você coloca, que está disponível. E aí eu coloquei a porcentagem, que você pode colocar a porcentagem de cada canabinoide. Tinha, sei lá, acho que 2%, 3% de THC só. Tinha CBN, tinha CBD. E aí essas mães, que são minhas mentores na indústria lá dos Estados Unidos, a gente é muito amiga, entraram em contato. Porque eles estavam descobrindo que isso poderia, talvez, ajudar com a epilepsia. Foi antes da mãe da Charlotte ainda fazer aquele óleo para ela. Foi antes daquela época. E eles vieram para o nosso dispensário, desesperados. Por favor, faz óleo para a gente. E eu falei, como fazer óleo? Aí eu falei, eu sei fazer butter, né? Manteiga. Porque eu fazia os edibles, né? Eu fazia uma parte do programa de doação, eu fazia brigadeiro de maconha. E a gente dava nos domingos, eu fazia bolinho, isso, aquilo. E assim que começou a história da Revivid. A gente começou a fazer um lote de CBD. Alguns meses depois, eu recebi uma ligação do Steve Angelo, que para mim era o rei, ainda é um rei. Hoje em dia a gente é amigo. E eu falei, Steve, ele ligou, ele falou, Keila, a gente está querendo fazer um pedido desse tal de Revivid. Aí eu falei, sério, mas a gente só tem aqui... Quanto que você quer? 600 frascos. Eu falei, meu Deus, não tem 600 frascos. A gente pode mandar 20. E foi assim que começou. A gente começou a vender o produto em 16 dispensários. Aí veio a lei do Colorado, quando a gente mudou a operação para lá, que aí poderia plantar mais. Enfim, sei que a gente está sem tempo. E hoje aqui a gente só fala de CBD, né? CBD no shampoo, eu tenho uma linha para os animais, CBD pet, eu dou para os meus gatos, para os cachorros, enfim, vai sair linha de produto para mulher. É um mar, assim, então me deixa... Quando você falou isso do CBD, eu lembrei daquele dia. Eu falei, nossa, e olha o mundo, olha onde eu estou aqui. Nunca imaginei que eu ia estar num palco em São Paulo, falando com vocês. Assim, uma honra, obrigada de coração mesmo. Aliás, queria agradecer a todos vocês, a presença, a disposição de estar aqui, de ter esperado os atrasos. E, enfim, a gente tem que se despedir. Então, se vocês quiserem simplesmente dizer alguma palavra só para fechar, mas nós já estamos estourados. Eu tenho. O melhor óleo é aquele que você tem acesso e faça bom uso dele. Maravilha.